mundo. Descobri uma força tão grande em mim, prestes a desistir. Eu tirei força da fraqueza, da tristeza, alegria. Tudo isso consegui porque o Senhor está comigo todo dia. Meu Deus! Fran, mulher! Ai do Senhor! Cantora! Vaso, dá lugar na terra. A casa é sua. Faça o que Jesus mandar. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A frase da minha blusa: o pai te espera de braços abertos. Atrás está escrito: apenas volte para casa. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Que diz? Que Ana respondeu, né? A resposta dela é: não, meu Senhor. O Senhor enfatizou isso muito ao meu coração, essas três palavras: não, meu Senhor, e a gente vai chegar nesse ponto. Nós conhecemos muito bem essa passagem. Na verdade, ela já é talvez uma figurinha batida, principalmente pra gente que é mulher e serve ao Senhor. Nós sabemos que a Bíblia conta para nós que um homem chamado Eucana de Ramataim Zofim subia ano após ano para adorar ao Senhor. Uma oferta era preparada ao longo de todo um ano e era entregue no altar do Senhor. Essa oferta era entregue depois de um ano de preparo e era uma oferta pacífica, que a gente vê a padronização dessa oferta lá no Levirato. Isso foi instituído pelo próprio Deus. Cada tipo de oferta tinha um padrão de execução. A oferta executada ali era a oferta pacífica. Veja, a Bíblia diz que ele tem duas esposas, Penina e Ana. Penina tem resultados, Penina tem muitos filhos. Ana, porém, não tem. E não tem não porque não quer. Não tem porque Deus a impediu de gerar o resultado que o coração dela gostaria de gerar. A Bíblia diz que Ana não tem filhos porque o Senhor lhe fechou a madre. Porque o Deus que abre também é o Deus que fecha. Quem tem nas chaves as mãos tem poder e autoridade para decidir o estado daquilo que ele tem governo sobre. Sim. Deus tem nas mãos a chave para fechar, Deus tem nas mãos a chave para abrir. Eu vim dizer para você nessa tarde, porque, como diz a Glória, o primeiro ouvido que escuta a pregação é o nosso, que é o que tá mais perto da nossa boca, então eu já apanhei primeiro, pode ficar tranquila. Por isso que eu tô com a toalhinha na mão, porque eu já apanhei. Bom. Mas eu vim dizer para vocês nessa tarde que o Senhor, por vezes, manifesta o seu cuidado sobre nós, fechando algumas coisas no tempo em que nós gostaríamos que ele abrisse. A gente diz é Satanás, mas eu vim dizer para você que a sua vida não é governada pelo maligno, ela é governada pelo Deus que tem as chaves nas mãos e ele escolheu fechar. Glória. E até no não é Deus trabalhando. Meu Deus! A gente não gosta, a gente não quer, a gente chora e faz pirraça, mas até no não, até no tempo da espera, é a mão de Deus trabalhando. Sim. A Bíblia diz que Penina provocava, mas eu amo porque isso é um tapa santo na minha cara, porque a Bíblia diz que Penina a provocava porque o Senhor havia lhe fechado a madre. Então até a provocação que Ana recebe não é por causa do cabelo cacheado ou por causa dos olhos azuis, é por causa da ação do céu fazendo com que Ana fosse alvo da movimentação da mão de Deus. Penina não provoca porque falta filhos em Ana, Penina provoca porque Deus fechou a madre.
É não, mas é ação de Deus. É não, mas é alvo da misericórdia de Deus. É não, mas é Deus trabalhando. Até a provocação não é pessoal, é por causa da ação de Deus sobre a vida de Ana. Sim. Ana tá chorando, Ana tá gemendo, mas é um não que vem da parte de Deus. E é por isso que Penina provoca. A Bíblia diz que mesmo não tendo filhos, mesmo sofrendo provocação, a Bíblia diz que eles subiam ano após ano para adorar ao Senhor em Siló. Veja, ela não tem o filho que gostaria, mas ela tem uma adoração para entregar. Ela não tem a resposta que gostaria, mas ela ainda tem perna para caminhar e subir para o lugar da adoração. Aleluia! Ela ainda não tem a resposta que busca, mas ela tem uma boca para adorar o Senhor, ainda que não tenha recebido o que gostaria. Ela não tem o que gostaria, filho no ventre, mas tem uma boca para adorar e tem perna para se mover para o lugar da adoração. E o texto diz que ela não vai um dia e não volta nunca mais. O texto diz que ano após ano, isso é constância, porque o céu não nos chamou para adorar um dia e não adorar nunca mais, e viver contando história do passado dizendo, um dia eu fui, um dia não. O Senhor está dizendo, tá sofrendo, mas é ano após ano, tá chorando, mas é ano após ano. O tempo ainda é tempo do não, mas é ano após ano. Não tem a resposta que gostaria, o ventre está vazio e Deus ainda não mudou a sentença, mas ela está subindo ano após ano para adorar. Eu imagino alguém dizendo, tá louca? Tá subindo pra quê? Não tem resposta. Eu não tenho resposta, mas eu tenho adoração. Eu não tenho filho na barriga, mas eu tenho boca para adorar. Eu não tenho o que eu gostaria, mas eu tenho o que eu preciso. É perna para andar e adorar o Senhor. E eu conheço o endereço do lugar da adoração. Meu Deus! Eles sobem. Veja, a Bíblia diz que Eucana, enquanto o responsável pela casa, ele entrega porção dobrada a Ana. Veja, eu comecei dizendo que a oferta era uma oferta pacífica. Qual era o padrão da oferta pacífica? Uma oferta era preparada ao longo do ano, era entregue no altar, parte o fogo consumia, parte os sacerdotes pegavam para eles, porque Deus assim estabeleceu, mas havia uma parte que voltava para o ofertante, e o ofertante deveria comer daquilo que saiu do altar, e veja, o que sai do altar na oferta pacífica, na verdade, é correspondência do que o ofertante já havia entregue no altar, e aí ele tem legitimidade para distribuir aquilo que ele recebeu do altar. Existe legalidade para distribuir por causa da entrega que foi feita no altar. Aí ele decide. Ele tem Penina e tem Eucana. Penina tem muitos resultados, mas a Bíblia me diz que Ana, não tendo resultados, Ana não tendo o filho que gostaria, recebe porção dobrada apesar do ventre vazio. Recebe porção dobrada que não vem da Kélita, vem das mãos do amado que conhece o que falta, mas conhece o que tem. E ele escolhe não pelas habilidades dela, porque ela nem tem, nem resultado não tem, nem filho não tem, mas a Bíblia diz que por amor o amado entrega porção dobrada. Não é mérito, a justificativa é o amor do amado por ela, apesar do que ela não tem, apesar do que ela não pode fazer. Aleluia! Beba água mesmo que a gente dá glória. Oh, glória! Veja, a Bíblia diz que ele entrega porção dobrada. E eu também conheço um amado que nos entregou porção dobrada. E não foi agora que nós geramos alguma coisinha, foi antes, quando nós éramos ventre vazio, nosso ventre espiritual cheirava a morte, e ele poderia ter entregue apenas uma porção, porque nem essa nós merecíamos. Jesus, o Cordeiro Santo, morto desde a fundação do mundo, preparado desde a fundação do mundo e morto no Calvário para nos perdoar. Mas não obstante, o amado por amor entrega, depois de Cristo ser assunto aos céus, o Consolador, o outro, a outra parte da porção, a outra parte daquilo que vem do soberano trono, do soberano altar. Ele entrega a porção dobrada. Nós não merecíamos nenhuma porção, mas aquele que é dono da porção, é dono do altar, é dono da oferta, é dono do fogo, nos entrega o Filho e nos entrega o Espírito, enquanto nós ainda tínhamos ventre vazio. Ventre vazio recebendo porção dobrada. E por quê? Por causa da nossa saia midi ou do nosso cabelo cacheado? Não. A única justificativa era o amor do amado, porque nós não tínhamos nada para oferecer. Ventre vazio e porção dobrada nas mãos.
Foi isso que ele fez conosco. Foi isso que ele fez conosco. A Bíblia diz que neste cenário eles sobem ano após ano para adorar o Senhor. Mas aí a irmã Ana, que ela é uma bênção, e a gente apanha com ela, mas ela também apanha um pouco aqui. A Bíblia diz que ela sobe e ela tá no lugar da adoração. E ela é constante, não negocia o lugar da adoração, apesar da ofensa, apesar da afronta, apesar do não de Deus. Ela sobe para adorar. Mas a Bíblia diz que ao chegar, por causa da provocação, ela chora e não come. E não tem problema chorar, não tem problema nenhum, porque se tiver eu tô mais ou menos enrolada, porque diante de Deus a boca fica desse tamanho chorando. Não tem problema chorar. Ele colhe as nossas lágrimas, não tem problema chorar. Mas o problema é que ela chorava e não comia. E eu comecei dizendo pra você que a oferta era pacífica. E na oferta pacífica, o ofertante entrega no altar, parte é do fogo, parte é do sacerdote e parte é do ofertante. O ofertante que entregou precisa comer do que sai do altar. Mas a Bíblia diz que ela chorava e não comia. Ela chorava e por causa do choro, por causa da emoção, por causa da afronta, por causa da angústia, por causa do sentimento, ela chega, mas ela não come. Ela chega, mas ela não retém aquilo que sai do altar. Ela está no ambiente do altar, mas ela não se alimenta. Não há dentro espaço para o que está fora disponível, mas precisa entrar. Porque comida saudável diante dos meus olhos é saudável, mas não me gera vida. Só me nutre se eu me alimento. Só me nutre se eu como. Só me nutre se existe espaço dentro de mim para o que está diante de mim entrar e gerar resultado. Sim. Só ver não é suficiente. Aí a irmã Ana sobe, ela é perseverante, mas por causa da angústia, ela compromete a adoração. Ela tá no lugar da adoração, mas ela não come. Ela tá no lugar do altar, mas ela não se alimenta. Ela tá onde tem retorno do altar. Existe uma porção dobrada. E ela nem merecia porção dobrada, mas ela tem porção dobrada na mão e barriga vazia. E eu não tô falando de ventre, não. Tô falando de estômago. Porque o ventre vazio, ela não poderia mudar, só Deus poderia fazer. Mas o estômago, que é o que nutre, tá vazio por escolha, porque a porção dobrada já está disponível, é ela que não come. E eu vim te dizer que não tem problema chorar, não tem problema sofrer. O problema é quando os nossos sentimentos e as nossas emoções comprometem a nossa adoração. E aí, por causa do que sentimos, parcializamos a nossa adoração. É pecaminosa a emoção, é pecaminoso o sentimento que compromete a minha adoração. É pecaminoso o que me rouba do altar, porque se me rouba do altar, o governo do meu coração deixou de ser de Cristo e passou a ser das minhas emoções. Aí o amado, Meu que é aquele que por amor entregou porção dobrada, está olhando nos olhos azuis da irmã Ana e está dizendo: já que chegou, não come por quê? Já que chegou, não adora por quê? Já que eu te entreguei adoração, já que eu te entreguei porção dobrada, a sua adoração é pela metade por quê? Tá com fome por quê? Se eu te entreguei porção dobrada, tá com fome por quê? Se eu já disponibilizei uma porção que sai do altar para te alimentar, por que não come, Ana? Aleluia! Por que não come, Ana? Jesus! Por que não come? Come! Come! Filho, eu sei que você não tem, mas eu sei que você tem porção dobrada. Porque o amado sabe o que nos falta, mas sabe o que nós temos. Porque até o que temos veio dele. E o que não temos porque ele também não permitiu. Tudo é ele, tudo é por ele. Ele é a origem de tudo, é por causa dele. Aí o amado que conhece o que falta e conhece o que tem, tá dizendo: não tá comendo por quê? Vão comer, minha filha? Aí a Bíblia diz que depois de o amado confrontá-la, veja, Penina não está neste cenário. Quem está no cenário aqui da história são dois, Eucana e a irmã Ana. Existem dois, apenas dois neste momento da história. Aí a Bíblia nos prossegue a narrativa não de modo singular, mas de modo individual. Aliás, não de modo singular, mas de modo plural. Veja, se é plural e só tinham os dois conversando, significa que a ação que agora vai ser orada, vai ser manifesta na oração posterior, engloba os dois. Não foi apenas Eucana que fez. Depois de Eucana dizer: por que não
fome. O texto diz que depois de terem comido e bebido, não é depois de Eucana comer, é depois de terem comido, é depois de terem bebido. Eucana comeu, mas agora a irmã Ana vai comer também. Eucana comeu, mas a irmã Ana que subia e não comia, vai experimentar comer o que sai do altar. Ana não comia, mas depois da conversa do amado, ela vai comer. Ana não se alimentava, mas depois do confronto do amado, olhando nos olhos azuis dela, ela não tem escolha e ela vai comer depois que comeu. Ela não comia, mas agora ela comeu. Ela não se alimentava, mas agora ela entendeu que está à disposição dela e ela decidiu comer. Eles comeram. E aí a Bíblia diz que depois de terem comido, é que Ana se levantou e foi pro altar, porque a gente adora a irmã Ana que vai pro altar para orar. Mas antes de ir pro altar antes de ir pro lugar do altar para orar, antes de ir pro lugar onde a resposta veio, primeiro foi necessário corrigir a adoração. Primeiro foi necessário alinhamento. Primeiro foi necessário deixar as reservas para trás e entregar tudo. Primeiro foi necessário fazer o que faltava e depois da adoração completa, ela teve condição de se levantar e ir para o altar. Você já sabe a história. Ela vai para o altar, ela ora, e eu já tô acabando, porque diz meu pastor que quando a gente fala assim que já tá acabando, a gente ganha mais uma hora para pregar. Eu tô brincando. Isso é coisa de mineiro. Mas a Bíblia diz que ela está ali no altar, ela tá orando ao Senhor, e apesar da adoração ser completa, a alma ainda tá amargurada, porque o altar nos trata, o altar nos limpa, mas não nos torna imune de sentir. Eu já te disse que não tem problema sentir, o problema é comprometer a adoração. Mas já que a adoração tá completa, não tem problema chorar, não tem problema sofrer, não tem problema sentir angústia, desde que isso seja derramado no altar. Não precisa ir pro WhatsApp, não precisa ir pro Facebook, não precisa ir pro Instagram. Vai pro altar, porque no altar tem resposta. No Instagram tem curioso, mas no altar tem resposta. Glória! No WhatsApp tem curioso, mas no altar tem resposta. Tem resposta. Eita Deus, aleluia! E você conhece a história? A Bíblia diz que quando eles sobem para adorar, e o texto não coloca nada por acaso, a Bíblia diz no início da narrativa que eles sobem para adorar o Senhor e estavam ali Hófni e Finéias, e a Bíblia não coloca nada aleatoriamente para preencher espaço, porque se tem uma coisa que na Bíblia não tinha, era espaço sobrando. Tudo que está na Bíblia está ali por um propósito. Veja, a Bíblia está dizendo que ela não tem filho, ela é provocada, Penina provoca, Penina irrita, mas ela está subindo ano após ano para adorar. A gente já passou por isso. E aí o texto me diz que estavam ali Hófni e Finéias. Veja, os oficiantes do culto, os pastores do culto, eram Hófni e Finéias. Nada mais, nada menos que aqueles que receberam a oportunidade que os outros não tinham de estar no altar, mas escolheram profanar o que era santo. Eles tinham uma oportunidade que não era todo mundo que tinha, e com a oportunidade que receberam do céu, eles escolhem profanar o altar do Senhor. Veja, ela tá subindo para adorar, mas o altar tá profanado. Ela tá subindo para adorar, mas os oficiantes do culto são profanos. E aí eu entendo. Se quem quer gerar sou eu, quem precisa ser santificada sou eu. Se quem quer receber resposta de Deus, quem não pode desistir do altar sou eu. Se quem quer gerar milagre sou eu, quem não pode andar no meio da profanação sou eu. Deixa Hófni, deixa Finéias. Ana tá subindo pra adorar. Tem Hófni e Finéias. E alguém justifica, eu não vou por causa de Hófni e Finéias. E a irmã Ana, que não tem nem filho, tá subindo apesar de Hófni e Finéias. Porque se quem quer gerar é você, quem precisa andar em santidade é você. É você. A falta de santidade de alguém não pode ser justificativa para a sua falta de santidade. Porque diante de Cristo Jesus, você não vai prestar conta da Glória, você não vai prestar conta da Kélita, você vai prestar conta de você. Deixa Hófni, deixa Finéias e sobe para adorar. Aleluia! Beijo. Agora ela tá diante do altar do Senhor.
E o texto me diz que tá ali o sacerdote Eli. Aí o cenário vai arrochar um pouco mais, porque ela já sobe apesar de Ofni e Finéias. Mas estando no lugar da oração, a Bíblia diz que o pastor dela era ótimo, o pastor Eli. Ele era tão bom que ele foi chamado para estar no altar, mas aí agora a Bíblia diz que ele tá agarrado na cadeira. Isso é coisa de quem escolhe cadeira no lugar do altar. Ou a gente se agarra na cadeira, ou a gente se amarra no altar. As duas coisas não dá, porque quando a gente se prende à cadeira, a gente se distancia do altar. Foi chamado para o altar, mas tá sentado. Observador. Porque ou a gente é observador, ou a gente é adorador. As duas coisas não dá. Se me sobra tempo para observar, é porque tá me faltando tempo para adorar. Tá descansando. Eu preciso entender. Ou eu observo, ou eu adoro. Ana não tá observando nada e nem ninguém, porque tá ocupada se derramando no altar. Aí Eli, que deveria estar no altar, não está no altar e está sentado na cadeira observando. A Bíblia diz que na condição de observador, já perdeu discernimento, já está meio idoso. Aí, ser idoso não é problema, mas perder discernimento é um problema sim. A Bíblia diz que ele está ali na condição de observador. E enquanto Ana ora, a Bíblia diz que ele vai dizer assim: "Ô, minha filha, Deus te abençoe, você é uma benção." É isso, né, que ele falou? Não, senhora. A Bíblia diz que ele vai falar assim: "Ô, sua bêbada." Ela tá orando no altar. E quem deveria estar no altar tá preso na cadeira, na condição de observador. Julgando. Não discerne mais o que acontece no altar. Aí olha pro que acontece no altar e pensa: é loucura, é que não entende que tem alguém no momento de intimidade com o altar. Aí porque tá muito distante do altar, já não discerne mais os mistérios de se estar no altar. Aí chama de loucura o que na verdade é intimidade. Isso é coisa de quem tá distante do altar e preso na cadeira. Mas aqui não tem, glória a Deus. Meu pastor também me ensinou a falar isso. Aqui não tem, não. É Tem só não. na rede vizinha. Aqui não. Só na rede vizinha. Como diz meu pastor. Profetizar. Aí a Bíblia diz que, neste cenário, ele vai dizer pra ela assim: "Você tá bêbada? Aparta de ti o teu vinho, ó. Vai dar uma peia nela." Aí a Bíblia diz que... Aí eu cheguei onde o Senhor entregou-me a porção que Olha. antecede o novo tempo que nós viveremos, que eu também vou viver em nome de Jesus. A Bíblia diz que diante da narrativa de alguém que já perdeu discernimento, Ana vai dizer as 3 palavras que nós lemos aqui: "Não, meu Senhor." Veja, ela diz, diante da ofensa dele, diante da falta de discernimento dele: "Meu Senhor." Ou seja, ela reconhece a autoridade. Veja, você sabe disso. Não era qualquer um que chegava e colocava uma placa na testa e falava: "Agora eu sou sacerdote." Não, gente. Tinha que ser escolhido, tinha que fazer parte de uma linhagem. Não era de qualquer jeito que chegava e virava sacerdote. Não se virava sacerdote. Então, era uma figura de muita autoridade. Era uma figura de muito poder, humanamente falando. Era uma figura de muita relevância. Aí ela tá diante de alguém que é uma figura muito relevante e imponente, eu ousaria dizer. E aí ela vai dizer: "Meu Senhor." Ou seja, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço a hierarquia, eu não vou te afrontar, eu não vou faltar com respeito. Eu reconheço, porque quem tá no altar não precisa faltar com respeito com ninguém. Mas a Bíblia me diz que a mesma Ana que reconhece a autoridade é a mesma que vai abrir a boca e vai dizer: "Não." E o Senhor disse ao meu entendimento, conversava com o meu espírito e me fazia entender: a Ana que gera Samuel e carrega um bebê no colo é a Ana que teve coragem de não negociar a mensagem apesar da pressão de quem estava ouvindo. Veja, é meu Senhor, mas ela não abre a boca para dizer sim quando é tempo de dizer não. É meu Senhor, é autoridade, mas eu preciso ter compromisso com a verdade e não manipular a mensagem com a expectativa de quem tá me ouvindo. Eu não vou dizer sim quando o céu conta com a minha boca para dizer não. E eu não vou dizer não quando o céu conta com a minha boca para dizer sim. Veja, o ventre que Deus conta está no mesmo corpo que tem uma boca com a qual Deus pode contar. Eu preciso te dizer que o Espírito Santo conversava com a minha alma e me fazia entender: Kelita, eu estou liberando um novo tempo.
tempo. Eu estou liberando resposta de orações antigas. Vai ter gente que vai descobrir o que é subir cheia, porque até hoje só experimentou subir vazia. Vai ter gente que vai experimentar o que é escutar o chorinho da promessa. E eu não tô falando só de filho carnal, não. Eu tô falando de resposta de oração, de coisa que foi chorada e gemida no altar do Senhor. O Senhor me fazia entender, tem resposta, tem um novo tempo. No próximo ano não será como agora, porque eu estou mudando a estação, eu estou mudando a fase, eu estou mudando o nível e estou fazendo o que somente eu posso fazer, porque a chave ainda está na minha mão. Ana insistiu muito e eu não quis abrir, mas agora eu decidi abrir, porque a chave está na minha mão. Mas diga a elas que eu não conto apenas com o ventre para realizar sonhos, eu conto com a boca que não negocia a mensagem, apesar da pressão de quem está ouvindo. Quer gerar Samuel, não negocia a mensagem. A Ana que recebe Samuel é a Ana que abre a boca diante de quem for necessário e fala o que Deus mandou. Deus conta com o ventre de Ana porque primeiro pôde contar com a boca dela. Deus conta com o útero de Ana porque primeiro pôde contar com a língua dela. Satanás está contando com a língua de um monte de gente, mas o céu nos mostra por intermédio da palavra, ainda tem alguém que mesmo com o ventre vazio tem a boca aberta e eu posso contar com elas. Ainda não tem resposta, mas Ana não está negociando a mensagem. Meu Deus! Ele vai contar com o seu ventre. Eu vim te dizer que vai ter Samuel e você vai rir e chorar pelos ônus e pelos bônus da promessa. Você vai viver cumprimento de promessa. Você vai experimentar o peso de subir cheia, porque até hoje só subiu vazia. Mas ele sabe que mesmo assim você subiu. Ele sabe a dor de subir não tendo respostas. Ele sabe a dor de subir escutando questionamentos. Ele sabe a dor de subir não tendo o resultado que gostaria de ter. Ele sabe a dor de subir querendo ter resultado, se esforçando para ter resultado e não tendo. Mas ele está dizendo, calma, porque eu estou mudando a estação. Eu estou mudando a estação. Porque me fala aqui, pelo amor de Deus, por mais brusco que seja o que eu vou dizer, nenhuma mãe que perde de maneira trágica o seu filho, mesmo perdendo o filho, ela não deixa de ser mãe. Uma vez mãe, ela é mãe para sempre. Então veja, ela nunca experimentou o que é ser mãe, mas agora a resposta que Deus trará vai fazer com que ela receba algo, um título, uma posição, um estado que nunca mais será revogado. Quem é que deixa de ser mãe? A gente deixa talvez de ser esposa, namorada, amiga, mas mãe, quem deixa de ser mãe? O que Deus está fazendo não será revogado pelas obras das trevas. A estação que Deus está inaugurando não será um foguete. Alguém vai dizer, aproveita a estação, aproveita essa festa, aproveita o momento, porque daqui a pouco passa. Mas por intermédio da minha boca o Espírito Santo conversa conosco e ele está nos dizendo, não passa não, não passa não, porque é o que paralisa. O Senhor está dizendo a nós nesta tarde. Alguém vai dizer, alguém vai zombar, alguém vai brincar e vai dizer, aproveita, viu? Porque daqui a pouco passa. Mas o que o Senhor fará não será revogado, nem pelo tempo, nem pelas estações, nem pelas pessoas, nem pelos opositores. Não haverá retrocesso no que Deus fará. Não haverá, é um selo que desce, é uma patente que desce e ninguém arranca. Ninguém arranca o que Deus fará. Aleluia! Haverá um novo tempo, haverá uma nova fase, haverá cumprimento de promessa, haverá cumprimento de promessa. Não é loucura, não é achismo, não é sensação, não é emocionalismo, é resposta do altar, porque foi chorado, foi gemido, foi debaixo de humilhação, foi debaixo de questionamento. Cadê seu resultado? Foi diante da angústia de ter que calar querendo responder. Foi diante do afã de querer dar respostas sem ter resposta.
respostas, Anabarachoribicai, mas o Espírito Santo conversa conosco e está dizendo: por amor a ti e para a glória do meu nome, eu estou mudando o tempo, eu estou mudando as estações e eu estou inaugurando algo que você ainda não experimentou. E isso porque primeiro eu pude contar com a sua boca, antes de contar com o seu ventre. Porque primeiro você fez o que ninguém gostaria de fazer e agora vai viver o que gostaria de viver. Já fechei minha Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor pôde contar com a boca de Ana. Vai ter resposta, vai ter novo tempo. Mas por enquanto, ainda que com o ventre vazio, ainda que sem a resposta, abra a sua boca e não negocie a mensagem. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não manipule a mensagem pela pressão de quem está ouvindo. Não manipule a mensagem pelo desespero de agradar e pela preocupação da consequência de desagradar. Porque o soldado alistado não se embaraça com as coisas dessa vida. Antes o desejo do seu coração, e digo mais, a sua responsabilidade é agradar aquele que o alistou. A gente não fazia nem parte, a gente era ventre vazio, ele nos deu porção dobrada, nós não vamos comer por quê? A gente não estava nem inserida, mas pelo sacrifício da cruz nós fomos inseridas, nós fomos aliançadas. E ele nos deu respaldo pra falar, eu amo, porque foi Jesus que disse, não há alguém perfeita, mas alguém liberta. A Maria Madalena, depois da ressurreição, ele aparece para uma mulher que antes teve 7 espíritos malignos. Ela era cheia de demônios, gente, mas a Bíblia diz que depois de ser liberta, Jesus não aparece para Pedro, com todo respeito. Jesus não aparece para João, com todo respeito. Jesus não aparece para os discípulos homens, porque eles já tinham respaldo para isso. Ninguém questionava se homem podia fazer ou não, mas Jesus, amoroso, que nos incluiu na santa obra, confia a mensagem mais importante do mundo, a mensagem da cruz e da ressurreição, a uma mulher com um histórico difícil, mas que foi encontrada pelo amor da cruz. E Jesus diz a ela, cala a boca, Maria. É isso? Nunca precisou. Jesus diz a ela, Maria, vai e anuncia. Eu estou te autorizando, pode ir. O caminho está aberto. As portas estão abertas. Eu estou te dando ordem para ir. Até aqui você ficou aqui me vendo. Até agora você ficou aqui me ouvindo. Mas agora chegou o tempo de ir, Maria. Vai, porque você tem mensagem. Eu vou falar o quê? Do que você experimentou. Eu vou falar do quê? Do que você ouviu da minha boca. Vai, Maria, porque o que você tem para falar? Eu vi Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. É suficiente. A mensagem da cruz é suficiente. Vai, Maria, vai, Maria. Aí o Senhor está contando conosco para não negociarmos a mensagem. E se nós não negociarmos, isso não é barganha, isso é consequência. É consequência. Se nós não negociarmos a mensagem, nós teremos a oportunidade de carregar Samuel nos braços, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E digo mais, em algo que o Espírito Santo tem confrontado a minha alma nesses últimos dias. E se o Senhor escolher usar a boca que amaldiçoou para liberar a palavra de bênção, vai gerar Samuel ou vai questionar a ferramenta que Deus escolheu usar? Porque quando Deus quer, até inimigo vira ferramenta para cumprir palavra. Soldado tá brigando por causa das vestes de Jesus e tá pensando, nós estamos fazendo o que queremos, mas a Bíblia diz que depois de brincar, depois de querer rasgar e não rasgar e lançar a sorte nas vestes de Jesus, a narrativa prossegue dizendo, fizeram isto para que se cumprisse a Escritura. Porque eles estão fazendo agora, mas há muitos anos atrás uma palavra já foi liberada. E até inimigo que fere é ferramenta para corroborar para o cumprimento da promessa que Deus liberou. Eu não sei quem Deus vai usar. Se for Eli, se for Ofni e Finéias, eu não sei. Uma coisa eu sei, nós não perderemos a oportunidade de gerar Samuel questionando as ferramentas que Deus quer usar. Se Deus quiser usar a mula, ele usa. Se Deus quiser usar pedra, ele usa. Se Deus quiser usar Eli, ele usa.
para de questionar e recebe o que o altar tá liberando sobre você, porque existe um novo tempo liberado. E você só não entra se você Se não quiser. Aleluia! É isso! Um beijo, obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigado. Já? Beijo. Deus abençoe. Já terminou? Já. Não! Eu já falei demais. E aí o resultado você já sabe, né? A Bíblia diz que ela foi pra casa com ele não, com o esposo dela, com Eucana. Eles vão pra casa e a Bíblia diz que eles adoram o Senhor de madrugada. E ao chegar em casa, Eucana conheceu a sua esposa. O que é isso? Apenas um relacionamento íntimo, de alegria e muito amor e muito love? Não, minha filha, porque naquela época o único motivo para uma relação íntima, eu vou falar assim, né, porque o TikTok não derrubar a live da Glória, era para gerar filhos. Então veja, é o lugar de gerar filhos, é o esforço para gerar filhos. Isso não é um leito de flores vermelhas, românticas, não. É propósito. É voltar pro lugar onde ela já empregou esforço tantas vezes e não teve viu resultado. Mas agora é voltar debaixo de palavra e não debaixo da força do próprio É o Pedro, Kelita! É o Pedro! Meu Deus! É voltar pro mesmo lugar. A Bíblia diz que ela volta pelo mesmo caminho. Agora com uma ordem. Daqui aqui. Porque tem uma palavra. Ainda não tem menino na barriga, não, mas ela tem uma palavra. E quem tem palavra tem tudo. Pode voltar, pode aplicar esforço. Abre essa boca e canta de novo. Abre essa boca e prega de novo. Desce na madrugada com o Senhor, porque o que a sua força não gerou, agora tem uma palavra sobre você. E o que a sua força não faz, a palavra liberada fará por você. Beijo. Obrigada. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te use nessa terra. Minha gente, vocês vão ver muito Kelita aqui ainda. Olha, eu recebi resposta dobrada igual tapioca. Deus te abençoe, Kelita. Deixa eu mudar aqui. Deus te abençoe. Eu tô lutando pra aprender, mexer ainda nesse negócio, tu sabe, né? Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada, Glória. Deus te abençoe. Um beijo. Amém. Minhas meninas, eu não tenho nem coração mais. Jesus me pegou, Jesus me moeu, Jesus me trouxeu. O que foi isso? Meu Deus. Vou dizer a você. Eu gosto. Quando o sobrenatural começa a acontecer, quando as lágrimas rolam, a boca se abre, quando vê alguém. Vou falar uma coisa com você agora sobre algo e lá na frente ele fala outra coisa sobre o mesmo algo, porque ele não é Deus de confusão, ele é Deus de clareza. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Tu tá ouvindo? O Deus que falou contigo é inteiramente verdadeiro. Isso aqui é para não restar dúvidas acerca do que o Senhor já falou contigo aqui hoje. Ele manda dizer que ele é inteiramente verdadeiro. E esse queimor que tu estás sentindo no teu coração é ele confirmando que foi ele quem falou, e não é confusão da tua mente, não é equívoco do teu coração e você não entendeu errado. Ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Por quê? Estava na carne. Tem que matar essa carne. Tu estás entendendo? Aqui nós estamos falando dos fariseus. Tem muita carne a ser queimada. Muitas vezes a gente tá igual Eli. Tá entendendo? Como o Kelita pregou aqui pra gente. Tá no altar, mas tá sentado.
tá tendo oportunidade de ter o privilégio de servir, onde o sobrenatural acontece, mas não está sabendo honrar o lugar que o Senhor deu, é fariseu. A diferença aqui é somente o nome, é somente a patente. Tu tá entendendo? Porque eu gosto da palavra, porque a palavra se completa, que ele ensinou a gente aqui, através do Espírito Santo que habita nela. Ela mostrou pra gente que Ofni, Finéias e Eli, eles tinham patente, eles tinham lugar de privilégio, eles estavam onde o sobrenatural acontecia. Tinha acesso, mas não sabia honrar. Tinha acesso, mas dava lugar à carne. Ou seja, Ofni e Finéias profanavam o altar, não dava o devido valor à posição que Deus tinha dado a eles. Eli tinha acesso ao Santo dos Santos, mas estava sentado na cadeira, não sabia discernir o sobrenatural. E aí, Glória, onde é que isso aqui se linka? João capítulo 8, nós estamos falando dos fariseus, doutores da lei, conheciam muito da lei, mas não tinham intimidade. Eli entrava e saía, mas não tinha discernimento. Discernimento é consequência de quem tem intimidade. Sabe o que é discernimento? Eu conheço a voz dele. A voz dele eu conheço, porque eu ando com ele, eu vivo com ele, logo eu discerno o que vem dele. Por que foi que Eli não sabia discernir e disse que Ana estava bêbada? Por quê? Porque fazia tempo que ele não sabia o que era se dobrar e prantear na presença de Deus. Era tempo que ele não sabia o que era chorar na presença de um Deus santo, justo, perfeito e fiel. É por isso que ele disse que ela estava embriagada, porque ele não sabia mais o que era o pranto de adoração, o que era o pranto de quebrantamento. Fazia tempo que ele não sabia o que era o efeito do altar. Jesus não está procurando gente que quer título ou que tem título. Não. Ele está procurando gente que saiba valorizar o altar. João 8, 21 até o 30 nos mostra fariseus que tinha lei, tinha conhecimento, mas não carregava presença, porque só ter conhecimento não valida a tua vida com Deus. O que valida a tua vida com Deus é o altar. Tu precisa tá ligadinho aqui, ó, é joelho e palavra, é intimidade. Tu ouve Deus e tu verbaliza a palavra. Tu tá entendendo? Tu não pode viver só de ler, se tu não busca. Fariseu é assim. Fariseu conhece muito da lei, conhece muito da letra, mas na hora de ver o sobrenatural, que só discerne sobrenatural quem tem intimidade. Para quem só tem lei, não equilibra as coisas. Quando o sobrenatural começa a acontecer, quando as lágrimas rolam, a boca se abre, quando vê alguém quebrantado, com a cara no pó na presença de Deus, diz assim, é exagero. Aí tem um Jesus lindo dizendo assim, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Ou seja, vai morrer nessa carnalidade. Tu tá entendendo? Por quê? Como foi que ele morreu? Morreu sentado na cadeira. Por quê? Porque descansou no lugar da adoração. Lugar de adoração não é lugar de descanso, é lugar de entrega. Comece a valorizar o lugar que Deus lhe deu. Pare de negligenciar, pare de procrastinar, porque nessa história de depois eu vou, depois eu faço, outra hora, Jesus não vai voltar agora. Porventura tu sabe quando é que o Filho do Homem vai voltar? Ainda que ele não volte para todos, tu sabe quando é que ele vai puxar o fio da tua existência e dizer, Glória, acabou o tempo. Tu vai apresentar o que para o teu Senhor? O que é que tu vai ter em mãos para mostrar para ele?
Porque foi depois. Outra hora eu faço, outro dia eu vou, tem outra pessoa para ir. Ainda bem que não sou eu, quando na verdade o Deus que encontrou a samaritana naquele poço e disse a ela: ah, se tu soubesse o presente que Deus tem. Meu Deus, era você quem me pediria e eu lhe daria a água da vida. É Deus dizendo para mim e para você: aprenda a valorizar quem lhe chamou, aprenda a valorizar o altar. Queime essa carne, queime essa carne, essa humanidade fedorenta e podre. O Senhor está cansado. O meu e o teu Deus, ele está cansado dessas desculpas. E se o fio da tua existência for puxado hoje, tu vai chegar diante dele e tu vai dizer que fez o quê? Tu vai mostrar o quê? Porque ele já te entregou algo. O Senhor usou que ele te disse aqui, ó, pra mim e pra você. Eu já tenho te dado porção dobrada. Meu Deus, é palavra e unção. Alguma coisa tem aí, porque eu já te dei. O Senhor só exige de nós algo que ele já deu. Tá entendendo? Para de se comparar, porque eu não falo como a irmã fulana. Ele já colocou algo aí. E você sabe que ele colocou. Queime essa carne, porque é chegado um tempo de posicionamento. Meu Deus, você precisa saber quem lhe chamou e obedecer.